Olá, amados, a paz, passando para deixar uma palavra no coração de vocês. 1 Samuel 30, o versículo 4, diz assim: Então Davi e os seus homens começaram a chorar, e choraram até ficarem sem forças. As suas duas mulheres de Davi, Ainoá de Jezreel e Abigail, viúva de Nabal, da cidade de Carmelo, também haviam sido levadas. Davi ficou então numa situação muito difícil, pois os seus homens estavam tão amargurados por ficarem sem os seus filhos, que falavam até em matá-lo e apedrejado. Mas o Senhor, seu Deus, lhe deu coragem, e ele disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque, traga aqui o manto sacerdotal, para que possamos consultar a Deus. E Abiatar trouxe. Então Davi perguntou a Deus, o Senhor: devo ir atrás desses invasores? Conseguirei pegá-los? Deus respondeu: vá atrás deles. Você os pegará e libertará os prisioneiros. Aqui essa palavra, né? Quando fala aqui que Davi e os seus homens choraram até não aguentar mais. Sabe aquele choro? Chorar, 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 os olhos inchar até que você não aguenta mais. Isso foi o que aconteceu com Davi e os seus homens. Davi estava na guerra com os seus homens, e quando eles voltaram, os amalequitas invadiram lá o lugar onde estava lá os familiares dos seus homens, os familiares de Davi, as mulheres de Davi. E aí os amalequitas levaram seus filhos, levaram as mulheres de todos aqueles homens que estavam na guerra com Davi, levaram todos os filhos deles, levaram tudo que eles tinham embora. E quando eles chegaram da guerra, ali não tinha mais nada, não tinha mulheres, não tinha criança, não tinha mais nada de ninguém, de nenhum homem ali. O lugar estava vazio. Davi ficou tão entristecido, ele e seus homens, que foi aí que eles choraram até não aguentar mais. E aí, a Bíblia diz que os homens de Davi ficaram tão furiosos com Davi, que queria apedrejar Davi, mas o Senhor livrou Davi, né? E eles estavam tão furiosos, porque assim, a gente estava te servindo, Davi, e olha aí, os inimigos vieram, olha o que fez, né? Com nossos familiares, né? Colocando a culpa em Davi. Mas Davi, né? A Bíblia diz que Davi consultou ao Senhor. E o Senhor falou assim, ó, pode ir atrás desses invasores que você vai trazer de volta as mulheres, as crianças, tudo que eles levaram. Pode ir que eu estou contigo. E Davi pegou aqueles homens e falou, vamos lá. A Bíblia diz que Davi reanimou no Senhor. Eles choraram tanto até não aguentar mais, e depois que Davi consultou o Senhor, ele reanimou no Senhor. E muitas vezes na nossa caminhada, na nossa vida,
né? Tem alguns acontecimentos que nos machucam muito. São situações da vida que às vezes nós enfrentamos tão difícil que às vezes faz a gente chorar como Davi chorou, até não aguentar mais. Mas eu digo para você, você precisa reanimar no Senhor. Não importa, né, o que aconteceu. Você não pode ficar lá, né, no chão, largado, trancado em um quarto, lamentando, não. Você precisa reanimar no Senhor, como Davi fez. E a Bíblia diz que Davi foi lá com seus homens e o Senhor os entregou na sua mão. Ele trouxe todas as mulheres de todos os homens, seus homens, trouxe as suas mulheres, crianças, tudo que foi levado pelos inimigos. E nada tinha acontecido com eles. Então, assim, se Davi continuasse ficando chorando, né, lamentando, ai que vida, e agora, e tal, o que ia acontecer? Como é que esse povo, essas mulheres, essas crianças iam voltar para casa? Não tinha como. Então, tem momento que nos faz chorar, tem situações que nos faz chorar muito, mas nós temos que levantar e reanimar no Senhor. A Bíblia diz que tem um versículo que fala assim, diga ao fraco, eu sou forte. Então, assim, você tirar força da onde não tem. E é tremendo que Deus, Ele nos usa nos momentos em que nós nos colocamos ali, Senhor, eu não tenho mais força, eu não sei mais o que fazer. Aí Deus vai lá e te mostra o caminho e faz grandes coisas através de você. Por quê? Porque você está totalmente dependente de Deus. Você está ali na dependência do Senhor. E o Senhor faz quando nós nos achamos fracos e dependentes dele. Quando a gente acha que a gente está forte, que a gente pode isso ou pode aquilo, como é que Deus vai fazer? Deus faz no momento que nós somos dependentes dele. Que nós nos achamos fracos, né? E aí ele vai lá e faz grandes coisas. Se a gente for olhar para a Bíblia, quantas pessoas que se achava tão fraca, no fundo, lá no fundo mesmo do poço, numa situação tão complicada, tão difícil, e o Senhor foi lá e fez grandes coisas através dela. Então eu tenho uma boa notícia para você. Eu tenho uma palavra de esperança para você. Se você acha, eu estou tão fraca, não aguento mais, não sei o que fazer, então, assim, confia no Senhor, reanima-te no Senhor, porque o Senhor vai nos usar na nossa fraqueza. Porque quando achamos que podemos alguma coisa, então é como se nós queremos usar o nosso braço, mas nós nada podemos. Então, quando a gente se coloca numa situação de fraco, você é totalmente dependente do Senhor. Aí o Senhor vai lá e realiza e faz através da nossa fraqueza. Para mostrar que é Ele que faz, que é Ele que está no controle. A gente vê, né, quando Deus usou Abraão e Sara, eles estavam totalmente fracos. Abraão e Sara tinham chegado a uma certa idade que não tinha mais força, já tinha acabado a sua esperança de ter um filho. Não tinha mais força para lutar, não tinha mais saúde, vamos se dizer, não tinha idade, né?
não tinha mais idade, e eles já se achavam fracos. Mas o Senhor usou ali eles na sua fraqueza, e eles foram pai de uma grande nação, né? Deus falou para Abraão: olha para as estrelas do céu, olha para a areia do mar, vê se você pode contar as estrelas ou os grãos de areia. Assim será a sua descendência. Então Deus usou ali a fraqueza de um casal, literalmente fracos, de idade, não tinha mais força, né? Sara não tinha mais costume das mulheres, não menstruava mais, não tinha mais como ter um filho. Abraão já tão idoso, né? Mas o Senhor usou ali da sua fraqueza e fez grandes coisas. Eu vejo também a vida de Ana. Ana era uma mulher que não tinha mais força. Não tinha mais. A Bíblia diz que ela só chorava. Você que não conhece a história de Ana, o marido de Ana chamava Eucana. Eucana tinha duas mulheres, Ana e Penina. Essa história que eu estou falando aqui, essa palavra, está lá em 1 Samuel 1. Se você ler, lá você vai encontrar. Eu não vou ler porque vai tomar muito tempo, o vídeo vai ficar muito longo. Mas a Bíblia diz que Penina, né? Penina, ela tinha filho, mas Ana não tinha. Naquela época, o homem podia ter duas mulheres. Aí uma tinha filho, a outra não tinha. Ana não tinha. E Penina era terrível. A Bíblia diz que Penina, né, era assim, tinha um filho atrás do outro. Mas ela, cada filho que ela tinha para provocar a Ana. A Bíblia diz que Ana já não estava mais se alimentando. Não comia, não queria beber. E ela já estava numa depressão, ela estava já num nível de tanta tristeza. Porque a Bíblia diz que Penina irritava Ana excessivamente. Imagina, excessivamente, constante, irritava Ana. E Ana, o sonho de Ana era ser mãe. Porque naquela época, uma mulher que não tinha filho era uma vergonha. Então, ela queria ser mãe. Ela falou: Senhor, se o Senhor me der um filho, eu te dou ele para o Senhor, para viver na tua casa. O Senhor usar ele, mas eu quero apenas ter. E a Bíblia diz que um dia a Ana foi na casa do Senhor e ela orou ao Senhor e chorou abundantemente na presença de Deus. E ali ela falou para Deus que ela era uma mulher atribulada, sabe? Ela orou e falou. O sacerdote ali pensou até que ela estava bêbada. E ela falou: não, eu sou uma mulher atribulada de alma, de espírito, sou uma mulher triste, sou uma mulher amargurada. E literalmente ela já era uma mulher muito fraca, ela era uma mulher devido não se alimentar e só viver chorando. Eu acredito que ela era já uma mulher anêmica, né? Muito entristecida, muitas feridas na alma. Mas foi na sua fraqueza, ali onde o Senhor fez grandes coisas na vida de Ana, porque ela se reanimou no Senhor, achou força no Senhor, e o Senhor, através daquela fraqueza dela, que ela se entregou e falou: não sei mais o que fazer, Senhor, está aqui. Esse é meu sonho.
E ali o Senhor usou Ana, né, para fazer grandes coisas. E ali Deus deu um filho para Ana e Ana chamou ele de Samuel. E a Bíblia diz que Samuel, esse filho de Ana, foi o juiz de Israel e um grande sacerdote na casa de Deus, muito respeitado. Foi o Samuel que ungiu Davi para ser o rei de Israel. Então, assim, né? Deus faz grandes coisas na nossa fraqueza. Então, se você tem se sentido, eu tô tão fraca, eu não sei mais o que fazer, eu tô muito triste de tanta situação ruim que aconteceu na minha vida e tal, né? Eu não sei o que aconteceu na sua vida. Mas se você se acha assim, se reanima no Senhor, porque é na sua fraqueza que Deus vai fazer grandes coisas. E diga ao fraco: eu sou forte. Então, nós somos fortes no Senhor. No Senhor. Enquanto a gente acha que a gente consegue, que a gente pode com o nosso braço e tal, não vai acontecer. Nós temos que ser totalmente dependente do Senhor. Amém? E essa palavra que eu deixo para você, né? Neste dia, tá bom? Então, assim, que Deus possa aí usar dessa fraqueza que você está para fazer grandes coisas. Deixa o Senhor reinar na sua vida e grandes coisas vai acontecer. Se você gostou dessa palavra, dá um joinha para mim, para que esse canal possa crescer e que eu possa ajudar e alcançar muito mais vidas, tá bom? Através de você estar me ajudando, enviando esse vídeo para quem precisa, tá bom? E você curtindo aí em nome de Jesus, tá bom? E fica na paz do Senhor Jesus e um beijo no seu coração.